Boa noite, meus irmãos. Você está feliz em estar na casa do seu Pai nesta noite? Amém. Que bom que estamos todos aqui reunidos com o mesmo objetivo e eu tenho certeza que o Espírito Santo é o maior interessado nessa nossa união aqui hoje. E para a noite de hoje, o tema escolhido para o sermão foi inocência. Essa é a temática da noite de hoje. Eu sempre gosto de já divulgar logo o tema para que a gente entre nos mesmos pensamentos. Mas antes de mais nada, eu gostaria de, juntamente com você, fazer uma oração de invocação. Vamos orar. Querido e amado Pai, nós viemos hoje à Tua casa, Senhor, com o intuito de, primeiramente, adorar o Teu nome. Mas também viemos, ó Pai, com a vontade de que o Senhor nos preencha com a Tua paz. A paz verdadeira e real que só o Teu Espírito Santo proporciona aos corações. E nós queremos nos sentir aquecidos pelo Teu Espírito. Nós queremos nos sentir tocados. Nós queremos sentir a tranquilidade de alguém que está nos braços do Pai. E nesta noite nos entregamos a nossa mente e o nosso coração, para que o Senhor coloque neles o que for do Teu desejo. Nós te pedimos que abençoe todas as palavras que forem ditas aqui. Pedimos e agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é ruim não sermos obedientes. Como é ruim não sermos obedientes e como nós nos machucamos quando não somos obedientes. A ideia desse sermão, ela surgiu, na verdade, há muito tempo. Na verdade, esse sermão eu já preguei uma vez, eu somente reformei agora. Eu achei que seria uma boa oportunidade. Eu já contei meu testemunho aqui. E durante a fase que eu fiquei afastado dos púlpitos e voltei, esse foi o primeiro sermão que eu preguei. E assim que eu voltei ao púlpito, o meu ímpeto era esse. O meu ímpeto, a minha vontade era de contar para os outros como é ruim não ser obediente. E como nós nos machucamos em não ser obedientes. O que parece ser algo tão simples, né? É uma mensagem simples, mas era a que eu mais tinha vontade de contar. Por ter passado na pele, ter vivido isso. E se nós vamos estudar sobre inocência, claramente nós vamos também estudar sobre obediência, porque uma coisa está ligada à outra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento para o nosso texto inicial, que está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 19, verso 16. Provérbios capítulo 19, verso 16. Amém? Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. Ou quem obedece os mandamentos, preserva a vida. E quem os despreza morrerá. Irmãos, o cristianismo é uma religião interessante porque, ao mesmo tempo que nós acreditamos na existência do livre-arbítrio, nós também acreditamos que a vontade do nosso Deus, ela é perfeita e agradável e que ela deve ser seguida por nós. Então fica um conflito. Exercer o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, usar o livre-arbítrio unicamente para uma coisa:
seguir a vontade de Deus. E essa necessidade de conciliar as duas coisas nos leva ao que eu acredito ser o segredo da felicidade. Para mim, o segredo da felicidade é fazer com que a nossa vontade esteja de acordo com a vontade de Deus. Quando você consegue isso, você é feliz de verdade. A minha vontade e a vontade de Deus ser somente uma. Aí você encontra a real felicidade. E para que isso aconteça, você precisa de relacionamento com Deus, para que você passe a gostar das mesmas coisas que Ele gosta. E assim você vai querer para a sua vida as mesmas coisas que Ele quer para a sua vida. Assim você vai estar seguindo a sua vontade e a dele ao mesmo tempo e vai ser feliz. Parece ser algo simples e fácil, mas não é. E agora seria o momento que eu iria apresentar para os irmãos a primeira imagem, a primeira imagem que nós iríamos analisar aqui, mas tudo bem. Eu vou abrir aqui no meu celular e tentar descrever para os irmãos essa imagem, já que nós estamos sem um recurso do projetor. Mas é uma tirinha, na verdade, tirada da internet, que talvez vocês já tenham visto no Facebook. E o nome da tirinha é A Cerca, o título dela é A Cerca. E aí tem dois homens conversando dentro de uma cerca. Nessa cerca está escrito Leis de Deus. E aí um deles diz assim: eu odeio ficar preso atrás dessa cerca, vou pulá-la. E aí ele pula. Aí o outro diz assim: espere, não é uma cerca. E aí no outro quadrinho já está o homem caindo do abismo. E o outro diz: é um muro de proteção. Não era uma cerca, é um muro de proteção. Bem, essa imagem simboliza justamente o que a gente vinha refletindo no início. Quando nós não obedecemos, nós nos machucamos. O fruto da desobediência é a dor e o sofrimento. E a nossa rebeldia muitas vezes nos leva a crer que as leis de Deus, os conselhos bíblicos são uma cerca que nos privam de felicidades. E nós só vamos aprender que aquilo não era uma cerca, que era somente uma proteção quando a gente pula. E quando a gente pula já é tarde demais, a gente apanha da vida. Então, irmãos, em contrapartida a isso, quando há obediência, tudo é perfeito. Quando tudo sai do jeito que Deus planejou, tudo fica perfeito. E você quer um exemplo disso? A criação. A criação. As coisas passaram a existir por obedecer à voz, por obedecer à vontade de Deus. E eu lembro de uma vez que acho que no ano de 2015, eu era distrital de jovens lá em Queimadas, e a gente fazia, eu juntamente com o pastor lá de Queimadas, a gente fazia muitas visitas aos Calebes. E nesses trajetos o pastor sempre me ensinava muita coisa. Ele estava tocando uma música que tinha acabado de lançar. Era aquela Eis-me Aqui, do Adoradores. E aquela música, a gente diz, eu respondi, eis-me aqui, né? E a gente tem uma temática central. Mas, em paralelo a essa temática central, a Rafaela Pinho fala assim: não há vida sem obedecer. É um detalhe da música que às vezes passa despercebido, e eu estava ouvindo a música com o pastor no carro, e ele ficava dizendo assim, toda vez que ela falava, ele dizia assim: está ouvindo essa parte, Felipe? Não há vida sem obedecer. Não há vida sem obedecer. E essa frase sozinha, às vezes a gente não entende bem. Mas eu vou tentar justamente com esse sermão contextualizá-la. Um dos exemplos é a própria criação. A partir da obediência surge a vida. E na nossa vida, obedecer gera vida. Vida real, vida em abundância, vida feliz.
Irmãos, agora eu faço uma pergunta. Qual é o animal que simboliza o ideal do cristão? Qual é o animal que nos descreve melhor, de acordo com o que Deus quer de nós? A ovelha. Boa. O animal que descreve o cristão, o animal que simboliza o ideal de um cristão é a ovelha. Mas a gente poderia parar para pensar assim, poderia ser outro animal. Poderia ser o leão, porque por conta da sua força, né? O leão, e o cristão é perseverante, é forte, poderia ser o leão. Poderia ser uma águia, por conta da sua rapidez, por conta da sua visão. Ou poderia ser um outro animal que representasse a sabedoria, mas não é nenhum desses animais. O animal que nos representa melhor, o que Deus quer que nós sejamos parecidos, é a ovelha. E a ovelha, ela parece ser um animal tão fraco, né? Tão sem nenhum tipo de grande habilidade. Quais são as características que melhor representam a ovelha? A submissão e a inocência. Acho que essas são as duas principais características que representam uma ovelha. E eu acho que os irmãos já estão entendendo onde eu quero chegar. A ovelha, ela é completamente submissa ao seu pastor, porque ela sabe que, fora das vontades do pastor, ela vira presa fácil. Ela é presa fácil. E a ovelha é inocente, é muito inocente. Por isso que, fora da vontade do pastor, ela se torna presa fácil. Porque ela não sabe discernir o que é bom e o que é ruim para ela. A ovelha é inocente. E isso nos mostra que, por muitas vezes, Deus não está interessado nas suas habilidades diferenciadas. Deus talvez não esteja interessado na sua eloquência, na sua voz bonita, na sua força, na sua estética, nas suas qualidades. Deus, Ele só está interessado em uma coisa, que é o nosso coração. O nosso coração é a única coisa que importa para Deus. Um coração entregue e sincero, submisso, obediente. E eu gostaria que os irmãos abrissem agora a Bíblia comigo em Isaías, porque aí a gente vai ver o respaldo que a Bíblia dá sobre isso. Isaías, no capítulo 64. Isaías 64, verso 6 e o verso 8. Amém? Diz o seguinte: estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. 8. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Somos todos formados por Tua mão. Irmãos, o que seria a nossa justiça ser como trapo de imundícia? Esse termo é tão forte, né? Trapo de imundícia. Vamos interpretar esse verso melhor. A sua voz bonita, a sua eloquência, a sua inteligência, as suas habilidades, a sua estética, a sua saúde, tudo que há em você. Se você não for alguém obediente a Deus, se você não for submisso a Ele,
isso é como trapo de imundícia, isso não vale de nada. Não adianta nada eu estar aqui e ter uma grande eloquência que todos elogiam, se na minha vida, no meu dia a dia, eu não obedeço à vontade de Deus. Entendem isso? O que nós aparentamos ser, se não formos na essência, se não entregarmos a Deus de verdade, não vale de absolutamente nada. Você já deve ter ouvido que o que importa é o fim da história. E no fim da história, o que vai definir se nós seremos salvos ou não, é um coração entregue a Deus, não suas qualidades muito bem desenvolvidas. E é por isso que nós teremos muitas surpresas no céu. Ah, mas fulano cantava tão bem, e ele pregava tão bem, o testemunho dele era tão perfeito, mas será que era submisso a Deus? Porque é isso que importa. Não importa ser águia, não importa ser leão, se você não é ovelha. Os salvos, o rebanho de Deus é formado por ovelhas. E nós precisamos ser ovelhas. Irmãos, e um exemplo bíblico disso, de um personagem bíblico, é Davi. O que uma pessoa como Davi tinha que Deus pudesse enxergar? Quando o profeta Samuel chega e se depara com todos aqueles irmãos de Davi com habilidades especiais, ele se deslumbra. Enquanto isso, a lista de Deus tinha outros critérios. Critério número 1, é submisso, é obediente, o coração dele é um coração de uma ovelha. Esse era o critério que estava na lista de Deus. Na lista de Samuel eram outros critérios. E Davi era o que seguia a lista de Deus. Era ele quem tinha um coração segundo a vontade de Deus. E somente o coração é que importa para ele. E lá em Salmos, no capítulo 51, verso 10, nós vemos Davi reconhecendo isso. Abra sua Bíblia novamente em Salmos, capítulo 51, verso 10. Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme e inabalável. Davi hoje é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque esse pedido do verso 10 foi atendido. Ele teve o coração que ele pediu a Deus. Ele pediu o certo. Davi sabia o que agradaria ao Senhor. E com o coração obediente, todas as outras qualidades, irmãos, elas vêm junto. Porque Davi foi um rei muito virtuoso, mas ele não poderia ser tão virtuoso quanto foi se não tivesse o coração de uma ovelha. Mas vamos ao verso gerador desse sermão, porque foi um texto bíblico que me intrigou, irmãos, quando eu estava preparando esse sermão aqui. É, na verdade, do filho de Davi, Salomão. Nós sabemos que Salomão, ele escreveu Provérbios e escreveu Eclesiastes. E esses dois livros, eles simbolizam partes diferentes da vida de Salomão. O livro de Provérbios, Salomão escreveu em sua juventude, com uma mentalidade muito mais animosa, muito mais esperançosa em relação à vida. E Eclesiastes, Salomão escreveu em sua velhice, com uma visão de vida muito mais melancólica. Quem já leu os dois livros em sequência percebeu a mudança de tom. Um jovem animado e um velho mais melancólico. E aí, irmãos, eu estava lendo o capítulo 1 de Eclesiastes, e houve uma época que eu tinha o costume de todo capítulo da Bíblia que eu lia, eu fazia uma análise escrita. E eu gostaria de ler com os irmãos o verso 3,
do capítulo 1 de Eclesiastes e depois a análise escrita que eu fiz desse verso. Leia comigo, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, verso 3. Eclesiastes capítulo 1, verso 3. Amém? Diz assim: o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche, e a água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa o quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa o quanto ouvimos, nunca nos contentamos. E aí, enfatizando mais uma vez o verso 3, o que as pessoas ganham com todo o seu trabalho árduo debaixo do sol. Em outras versões nós vamos ter outras palavras, mas em uma das versões que eu li, o texto dizia que quanto mais nós ganhamos em sabedoria, mais nós somos tristes. E aí eu pensei, não deve ser isso que Salomão está querendo dizer aqui. Não é possível. No verso 3, essa interpretação que é aparente, a gente lê e tem essa primeira interpretação, ela deve estar errada. Essa frustração de Salomão. E aí o que é que eu escrevi? No terceiro verso, Salomão parece estar desiludido com a vida e usa de um tom melancólico. Porém, o conselho não necessariamente parte de alguém que vê a vida com tristeza. Como se pode subentender, pois a sabedoria e a tristeza não andam lado a lado. Pega essa parte do que eu escrevi aqui. A sabedoria e a tristeza, elas não andam lado a lado. Na verdade, este problema de interpretação está na confusão que os leitores fazem entre a tristeza e a plena racionalidade. Nós sabemos que Salomão era o homem mais sábio de todos. E para nós, não dá para se conformar que o homem mais sábio de todos seja triste. Isso é frustrante. Por isso eu escrevi aqui. Só que aí, irmãos, continuando a ler o capítulo 1 de Eclesiastes, lá no verso 17, abra comigo novamente Eclesiastes, no capítulo 1 ainda, no verso 17 e 18. Diz assim: então, me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. E quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Irmãos, a gente às vezes tem a teimosia de tentar relativizar palavras da Bíblia que não deixam dúvidas. Palavras da Bíblia que são categóricas. E a gente tenta relativizar. Mas aqui não deixou dúvida nenhuma. O que Salomão está dizendo é: quanto mais sabedoria você tem, quanto mais conhecimento você tem, mais triste você é. É uma realidade dura. É dura essa realidade, não é? Mas vamos tentar entender. Bem, quais foram as minhas anotações depois de ler o verso 17 e 18? E agora, será que eu mudei o meu pensamento? Porque agora
Salomão não deu a entender, ele falou. E eu anotei assim: sendo assim, a felicidade, contrário de tristeza, estaria completamente associada à inocência, contrário de ciência. Um exemplo anafórico que podemos atribuir aqui para completar essa reflexão é a do primeiro casal. É a reflexão do primeiro casal. Adão e Eva só foram plenamente felizes enquanto foram inocentes. Por isso, a inocência é um bem que Deus anseia desenvolver em seus filhos. Irmãos, vamos pensar nesse exemplo. Na verdade, agora seria o momento que eu iria ver outra imagem com os irmãos aqui, mas eu vou descrever mais uma vez. Essa é um pouco mais difícil de descrever, mas eu vou tentar aqui para os irmãos. Deixa eu abrir aqui para olhar, acho que fica mais fácil. É uma outra imagem tirada da internet, uma outra tirinha com 2 quadrinhos, e essa eu vi no status de um amigo meu, professor Paulo, de matemática. E nesses 2 quadrinhos nós temos o seguinte: o primeiro quadrinho é um adulto e crianças numa sala escura. Nessa sala você tem uma porta. Nessa porta você tem o nome conhecimento. E ela está interditada. E aí esse adulto diz para as crianças o seguinte: esta é a porta proibida. Atrás dela tem um enorme deserto sem vida. Só sofrimento e dor. Aí no outro quadrinho, mostra o que tem atrás da porta. E o que tem atrás da porta é um paraíso com belas praias e florestas. E aí o adulto fala lá dentro da sala: todo mundo que saiu por essa porta nunca mais voltou. Irmãos, essa é a imagem que se prega no mundo, de que quanto mais você tiver conhecimento, seus horizontes forem ampliados, mais feliz você será. Mas essa não é a verdade bíblica, infelizmente. O exemplo de Salomão, que viveu e sentiu na pele que quanto mais ele tem conhecimento da vida, mais triste ele é. Esse é o exemplo que nós devemos acreditar. E aí, voltando no que eu escrevi, pare para pensar no exemplo de Adão. Adão não teve infância. A gente precisa levar isso em consideração. Adão não teve infância. Portanto, ele era completamente puro e inocente. As crianças, elas nascem puras e inocentes e com o tempo elas vão tomando conhecimento. Adão era um adulto inocente. Um adulto sem experiência de vida. E além de tudo, Adão foi feliz enquanto não tinha o conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que Adão morde o fruto, que recebe a capacidade de conhecer, discernir o bem e o mal, que ele toma consciência das coisas, a sua felicidade vai embora. Irmãos, se eu fosse perguntar aqui a vocês, qual foi a fase da sua vida que você foi mais feliz? Eu acho que a resposta seria de todos quase a mesma. A infância. Não é verdade? Quando você coloca as suas melhores memórias em jogo, é a infância que você remete. 90% das pessoas pensam assim. E talvez o motivo disso seja a inocência. Você entende o quanto a inocência está associada à felicidade? E quando nós perdemos a inocência, nós nos machucamos. Como eu falei no início, quando a gente perde a inocência, nós nos machucamos. Lá em Mateus 18, 3, a gente não vai ler por uma questão de tempo, mas Deus diz que nós precisamos ser como crianças. E essa é uma das razões. As crianças são felizes. E Deus nos quer felizes.
Irmãos, uma das minhas primeiras leituras, um dos primeiros livros que eu li foi um livro do século XIX chamado Inocência. E eu lembro muito bem da capa desse livro. Era uma capa rosa com borboletas, muito bonita. E a personagem principal do livro, ela era valorizada por conta da sua inocência. E eu gostava muito daquele livro porque no século XIX as pessoas valorizavam a inocência. Inclusive, no fim do livro, uma borboleta recebe o nome de inocência. Mas hoje em dia a inocência é considerada um defeito, não é verdade? Tanto é que a gente ouve muitas vezes alguém falar assim: ah, mas fulano é inocente, né? Fulano é inocente demais. É um defeito. Ser inocente virou um defeito. Nas músicas seculares, as pessoas inocentes são alvo de chacota. Mas eu gostaria de ler uma história com os irmãos. É a história final que nós vamos ler. E ela está no livro de Gênesis, no capítulo 22. É mais uma história de inocência que nós vamos ler hoje. Gênesis no capítulo 22. Gênesis 22, verso 7. Amém? Já identificou qual é o contexto aqui? Abraão está levando Isaac para o sacrifício. Vamos ler esse trecho da história, verso 7. Isaac se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, imagine a dor do coração de Abraão ao ouvir essa pergunta. Você já se colocou no lugar? Você que é pai, já se imaginou em levar o seu filho que você mesmo vai matar e ele te faz uma pergunta dessa, que descreve toda a inocência que ele tem? O segredo dessa história, ser o que foi, era a inocência de Isaac. A obediência de Isaac, ela só é possível por conta da inocência de Isaac. Porque se Isaac tivesse o conhecimento dos adultos, corrompido, ele ia pensar: isso não é justo, eu vou correr. Mas o que é que acontece no verso 9? Leia comigo o verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Irmãos, aqui nesse verso diz que Isaque se debateu e tentou correr, mas Abraão agarrou ele pela roupa, bateu nele, ele ficou chorando, fazendo birra. É isso que diz o verso? Não. O verso descreve muito simplesmente que Isaac deixou-se ser amarrado por Abraão no altar. A gente sempre pensa na fidelidade de Abraão, na grandeza da atitude dele, mas e Isaac? Alguém se entregar em sacrifício por inocência e obediência, não correr, não resistir, porque ele sabia que a vontade do pai dele era perfeita. A inocência leva à submissão, assim como as ovelhas. E nos versos 10 e 11 a gente tem um desfecho da história. Leia comigo, 10 e 11. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou.
respondeu Abraão. Irmãos, eu acho que essa foi a história que eu mais li até hoje nos púlpitos. É a que mais me impressiona. E quando a gente se põe no lugar de Abraão, você imagina o frio na barriga que deve ter dado nele nessa hora. Ele com a faca erguida, com o punhal erguido para matar o seu filho, e nesse momento ele ouve o nome dele. E é o momento do alívio, de respirar fundo. E nesse momento nós temos nada mais, nada menos que a representação do que aconteceria no Calvário entre Deus e Jesus. O Espírito de Profecia fala que esse episódio entre Abraão e Isaque foi assistido por todo o céu. Foi um grande evento assistido por todo o céu. Por quê? Porque aquele era um ensaio. Era um ensaio do que aconteceria no futuro. Todos ali sabiam quem eram os personagens. O plano da salvação estava traçado. Só que tem uma grande diferença. Nessa história, parou por aqui. Na história de Jesus, o sacrifício se consumou. E o pai teve que ver toda a dor do filho. Aquela mesma inocência retratada por Isaque. A gente vê um inocente sendo sacrificado, sem resistir, sem correr. Por mais que ele pudesse, assim como Isaque podia. Porque Abraão era um velho. Ele jamais conseguiria segurar Isaque se ele quisesse. Mas a inocência leva à submissão. E foi essa a postura do nosso mestre. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, verso 7. Vamos ler o verso final. Isaías 53, verso 7, diz o seguinte: Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Jesus, como sendo Deus, ele podia não querer ser ovelha. Afinal, ele era o pastor. Ele podia escolher não querer ser ovelha. Mas ele escolheu ser o nosso maior exemplo. Ele escolheu nos ensinar o que é submissão. O que é poder agir e escolher não agir. O que é entregar a sua vida nas mãos e à vontade do Pai. Irmãos, nesta noite eu gostaria que você pensasse o seguinte. Inocência muitas vezes é algo que nós devemos querer e buscar. Talvez você já tenha assistido aqueles jornais cheios de carnificina e casos horríveis, e a gente fica com uma sensação ruim, não é verdade? Passando a ter conhecimento sobre as coisas, quanto mais conhecimento, maior o sentimento de tristeza e frustração. E se em algum momento você for alvo de chacota, você for oprimido por ser inocente, saiba que nesse momento você está exercendo a maior qualidade de um filho do Pai Eterno. Esse é o nosso exemplo maior, Jesus Cristo, a ovelha muda perante os tosqueadores. E eu gostaria de chamar aqui o nosso cantor para o hino final. Vamos ouvir e refletir no que estudamos aqui.